Agora no seu rádio, a tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região, a notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM, Tribuna Livre. Dia, 11h04. Começa agora mais uma edição do programa Tribuna Livre. Hoje, terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Eu sou Gisele Mendes e ficarei com vocês até meio-dia, ao lado do meu colega Henrique Ferian. Bom dia, Henrique. Bom dia, Gisele. Bom dia a você que acompanha a programação da sua radiodifusora. Tribuna Livre desta terça-feira está no ar e a gente segue juntos por aqui, trazendo muita informação para você. Vamos conferir com o Henrique Ferian as manchetes de hoje. Bela Vista da Lagoa ganha campo de futebol. Afastamento de delegada que atendeu Vanessa pode ser decidido hoje. Comitês reúnem especialistas para fortalecer saúde materno-infantil em Mato Grosso do Sul. O programa Tribuna Livre começa agora e você pode participar mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 67 3524 2129. E o Tribuna Livre é um oferecimento de farmácia e drogaria 7 Farma, Big Com Materiais para Construção, Lotéricas Caminhos da Sorte e Brasil Grill Restaurante. Bom, teremos também muitas informações, giro de entrevistas e, claro, você vai ficar sabendo um pouco aí da sessão da Câmara Municipal de hoje, onde tivemos a segunda sessão ordinária, conversamos com alguns vereadores e já a gente traz esses assuntos para você que acompanha o nosso Tribuna Livre desta terça-feira. Exatamente. Já vamos começar aqui trazendo notícias de Três Lagoas, nossa cidade, né? O prefeito de Três Lagoas, Dr. Cassiano Maia, anunciou o reajuste, a unificação do valor do auxílio alimentação. A medida foi oficializada durante uma cerimônia no gabinete municipal nesta segunda-feira, contando com a presença do secretário municipal de Gestão e Inovação, Jardel Matos, e da presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Três Lagoas, Luciana Braçal. Com a assinatura do decreto, o benefício foi unificado no valor de R$ 500 para todos os servidores municipais, substituindo o modelo anterior, que previa 6 faixas de valores distintos. Além disso, o Vale Refeição passou a ter um valor diário de R$ 24,10. O pagamento do novo auxílio já será efetuado a partir do 5º dia útil de março. O prefeito Cassiano Maia destacou a importância da medida para garantir equidade entre os servidores. E ele disse o seguinte: vamos equalizar o valor do auxílio alimentação para todos, sejam servidores efetivos ou comissionados. Não haverá distinção por classe, cargo ou tempo de serviço. Nosso objetivo é garantir um tratamento justo e igualitário para todos os funcionários municipais. A presidente do SSPM, Luciana Braçal, ela celebrou a conquista, ressaltando que a unificação do auxílio era uma demanda antiga. Essa era uma pauta que vínhamos discutindo há tempos com a gestão. Agradecemos a disposição do prefeito e do secretário em nos atender e proporcionar essa boa notícia para os servidores municipais, declarou. Sabe que a Luciana Braçal e o pessoal do SSPM, eles estão bastante contentes, viu, com o diálogo que está tendo nessa gestão, né, nesses primeiros momentos de gestão, né, do Dr. Cassiano Maia, porque está tendo diálogo com o sindicato que representa os servidores, né? Então, isso é importante. Conquistas vêm acontecendo, o pessoal está celebrando. Isso é muito importante, né? Afinal, o funcionário, ele precisa, né, dessas tratativas, ele precisa sentir que tem alguém, né, fazendo algo por ele. E agora essa questão do Vale Alimentação ser igual para todos, né? Isso é bem bacana. Não sei como seria, não sei. Existiam 6 faixas, Sim, né, Henrique? Quem ganhava um pouco mais não vai gostar muito da ideia, não, né? Mas é uma iniciativa justa. É isso. Então, iguala para todo mundo, um valor interessante para todos e assim a gente segue dentro daquilo que foi celebrado. E foi discutido, obviamente, antes de ser assinado, foi amplamente discutido com os servidores do município. 11h08. Bom, vamos lá para Campo Grande, Gisele, porque o Cláudio César está lá.
Exatamente, Cláudio. Está lá cumprindo a agenda, né? E a gente tem aqui abordado alguns temas relevantes que ele tem tratado lá na capital sul-mato-grossense. É isso, ele bateu um papo com o deputado estadual, o Pedro Pedrocian Neto, falando a respeito dos trabalhos do Legislativo, as coisas que vêm acontecendo. Aliás, essa semana de amplo debate, né, lá em Campo Grande, em relação ao feminicídio, como deve ser. A gente espera que as coisas aconteçam para valer e que a lei mude mesmo para beneficiar principalmente as mulheres. 11h08, vamos acompanhar a entrevista. Amigos da Rádio Difusora FM 99.5, nós estamos aqui no gabinete do deputado Pedrocian Neto, nosso amigo, amigo de Três Lagoas, da nossa região, e nós vamos bater um papo com ele, a fazer uma avaliação do momento político que nós estamos atravessando. Deputado, muito obrigado por estar atendendo a nossa reportagem aqui. O senhor é deputado, mas antes de ser deputado, professor, economista, sabe muito bem o que nós estamos passando nesse país, né? Foi secretário de Finanças aqui em Campo Grande. E eu queria que o senhor começasse no nosso começo da nossa entrevista, falando um pouquinho a avaliação do momento que nós estamos atravessando, deputado. Olha, obrigado pela oportunidade de estar aqui, Cláudio. É sempre um prazer falar com todos os nossos amigos aí de Três Lagoas e falar de temas do cotidiano, temas que estão na cabeça do eleitor, principalmente com a situação econômico-financeira em que o Brasil hoje se encontra nesse começo de 2025. Eu tenho uma variação de preocupação do quadro econômico brasileiro, quadro macroeconômico, sobretudo por conta das coisas que estão ocorrendo na área fiscal do governo federal. Se você for olhar as contas do governo federal, nós estamos verificando hoje um déficit, isso é, quando você olha a receita menos a despesa do governo federal, faltam para fechar as contas valores superiores a R$1 trilhão quando você leva em consideração todas as despesas, incluindo juros. Então, o governo federal vem com um déficit muito significativo, superior a R$1 trilhão. A dívida pública do governo federal é da ordem de 7 trilhões, e quando você olha a dívida pública de todos os governos, União, Estado e município, nós chegamos a 9 trilhões. Então, se você for olhar hoje o Brasil em nível de endividamento, nós estamos aí chegando a próximos a 80 e poucos por cento de tudo que é produzido no nosso país é comprometido com a dívida. Então é uma dívida de 9 trilhões que está crescendo a R$1 trilhão todo ano. Naturalmente que aqueles que emprestam recursos para o governo federal, que financiam a dívida pública, que são os bancos, principalmente os fundos de pensão, têm preocupação com relação à sustentabilidade da dívida. E aí tem um efeito colateral disso, que é a ascensão do dólar. E as pessoas que estão nos escutando falam assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro na dívida pública, eu não aplico em títulos do governo federal. Cláudio, se você, por exemplo, tem um CDB no seu banco, você tem um CDI, você tem lá R$3.000, tem R$5.000 aplicado no banco, você não aplicou o dinheiro na dívida pública, mas o seu banco pegou o seu dinheiro e no final do dia comprou uma letra do Tesouro Nacional, uma nota do Banco Central, etc. Então, esse seu dinheiro, que é a poupança das famílias e das empresas, está aplicado nos títulos da dívida pública, e os gestores de riqueza, que são os bancos, fundos de pensão, aqueles que administram carteiras bilionárias, eles têm preocupação com relação à sustentabilidade da dívida e o eventual calote do governo federal. Qual que é a defesa que os bancos fazem quando verificam no horizonte situações de problema? Os bancos já se antecipam e vendem esses títulos para começar a comprar dólar e colocar dinheiro para fora do país. Ou seja, por medo de um calote da dívida pública, por medo de uma insustentabilidade das finanças do governo federal, os agentes econômicos começam a se desfazer desses títulos, compram dólar para colocar o dinheiro para fora do país. Qual que é o efeito disso? O dólar sobe. Então, isso que aconteceu nesse final do ano passado, do dólar ir acima de 6 e pouco, é reflexo dessa crise de confiança que os agentes econômicos têm, que a economia como um todo tem em relação à área fiscal do país. Qual que é o remédio para isso que o governo federal agiu para que pudesse mitigar e corrigir esses problemas? De um lado, ele vendeu o dólar, o governo federal tem, o Banco Central tem as suas reservas, chamadas reservas cambiais. Então ele vendeu só no ano passado mais de 30 bilhões de dólares no mercado à vista para derrubar a cotação do dólar.
Então, assim, é uma perda de patrimônio do Banco Central e lá no futuro nós vamos ficar mais sujeitos aos choques externos, problemas externos. Então, aumenta a vulnerabilidade do país. E a segunda coisa, que era para controlar a inflação e tentar fazer com que o dólar caia também, é o aumento da taxa de juros, que é a chamada taxa Selic. O governo federal, aliás, o Banco Central, aumentou em 2 pontos percentuais a taxa Selic recentemente. E as pessoas falam assim, poxa, mas isso é tão pouco, 2%, qual que é o impacto disso? Cláudio, a cada 1% de elevação dessa taxa Selic, a dívida pública do governo federal sobe 55 bilhões de reais dentro de um ano. Então, essa elevação simples de 2% fez com que a dívida pública brasileira, só em juros, crescesse 110 bilhões de reais. E ela que já era altíssima. Que já era altíssimo. Então, você imagina, ó, nós temos um déficit de 1 trilhão e o governo federal aumentou ainda mais 2% os juros. E diz então, que vai aumentar mais uma vez. Ainda vai subir, a previsão do mercado é que os juros cheguem a 15% ao final desse ano. É muita coisa. Então, o cenário econômico do governo federal é preocupante, dívida em ascensão, dólar com dificuldade. O dólar está caindo agora porque subiu os juros, porque vendeu dólar no mercado à vista, mas a situação é muito preocupante. Com juros mais altos, perspectiva de crescimento econômico mais reduzido, mercado de trabalho com mais dificuldade, então uma possibilidade de uma desaceleração e quem sabe até uma recessão no final do ano ou no segundo semestre. Então, coisas complicadas no governo federal para o ano de 2025. Gostaria de ser portador de melhores notícias, mas essa é a realidade. E qual que é o problema central disso? Se nós estivéssemos no começo do governo Lula, o remédio natural seria: nós vamos fazer uma gestão fiscal para ter superávit, para a gente fazer economias, para fazer enfrentamentos, para fazer cortes, para que a gente colocasse as contas públicas em ordem. Mas como o governo federal vem para a reeleição, Lula quer a reeleição, dificilmente ele vai fazer essa agenda econômica de cortes e tudo mais. Esse remédio amargo. Né? Esse remédio amargo. Remédio amargo o governo dá no começo do governo. Na segunda metade do governo, o governo prepara a reeleição. Então, o Lula prepara a reeleição, então esse cenário não vai melhorar. Então, está muito bagunçado, afetando o Brasil e, naturalmente, afetando o Mato Grosso do Sul. Agora, deputado, o senhor não acha que se a economia continuar desse jeito, fica difícil a reeleição do governo, né? Olha, eleição não é uma coisa muito simples, né? Porque eleição são muitos fatores que vão determinar e é muito cedo, naturalmente, para a gente cravar qualquer tipo de coisa. Se o Lula é reeleito, nem sabemos se ele de fato é candidato. O Zé Tess falou que não era candidato. Eu não acredito, eu acho que ele seja candidato. Mas nós vamos ver o cenário lá no futuro, quem que vai disputar contra ele, como é que vai estar a economia lá na frente, como que é o cenário internacional, tem todo essa movimentação de complexo, Trump. Né? Então é muito difícil a gente cravar alguma coisa. Mas eu diria hoje que o cenário para a reeleição do Lula é um cenário de aumento crescente da dificuldade, um cenário mais adverso para o presidente. E, na verdade, nós vimos recentemente, você acompanhou esse Datafolha recente, Sim. que mostra um derretimento das intenções não das intenções de voto, mas de aprovação do governo Lula, e até mesmo numa faixa de renda que sempre foi o sustentáculo político do governo. Gente que ganha menos de 2 salários mínimos sempre foi o eleitor tradicional do Lula, e até mesmo em praças como do Nordeste, do Norte do país, que sempre tiveram esse voto no Lula e no PT, houve uma rejeição muito grande e caiu. Não sabemos se isso é momentâneo, se ele recupera ou se não recupera, mas de qualquer forma foi um sinal de alerta muito importante para o Lula e, na minha opinião, é a economia que está pautando todo o debate. Então, acho que a eleição de 2026 vai ser sobre economia. Muito bem, eu também acho que é isso. Mas tem números assim que deixa a gente um pouco sem entender, né? Por exemplo, a taxa de desemprego sempre caindo, né? É verdade. Se você vê como é que é a coisa em economia, que é uma ciência também que você tem que ter leitura sobre ela. Se você pega a taxa de desemprego, hoje ela é a menor taxa de desemprego de toda a série histórica. É como se a gente estivesse falando assim, que o país está caminhando próximo ao chamado pleno emprego. Vamos qualificar um pouco o que é pleno emprego. A taxa de desemprego ela é medida de acordo com as pessoas que estão procurando emprego, não todas as pessoas que estão desempregadas. Pode acontecer que existam pessoas desempregadas que não estão procurando emprego, então isso vai fazer com que a taxa de desemprego não mostre
Esse uma é elevação. os chamados desalentados, por exemplo, né? Hoje você tem o nem, que é a pessoa que nem estuda e nem trabalha. Sim. Né? Então, isso está acontecendo. A taxa de desemprego, de fato, ela está no mínimo histórico. Por que ela está no mínimo histórico? Justamente por conta da política fiscal. Qual é o lado bom da política fiscal do governo? O governo é gastão. O governo está gastando muito, certo? Ele tem um déficit significativo. É ruim para as contas públicas? Mas isso ele aquece a economia, a demanda agregada está forte, isso injeta recursos na economia e tem um aquecimento do mercado de trabalho via consumo, via demanda. Então o governo impulsiona a economia e faz com que o emprego fique bem aumentado, massa salarial crescida e desemprego reduzido. Tá? Agora, é sustentável conseguir esses índices de desemprego através de uma elevação tão grande da dívida pública? Essa que é a questão. Então, a nossa preocupação é essa, justamente. Pleno emprego, excelente, nós devemos buscar isso. Mas o caminho para se conseguir esse pleno emprego através de uma dívida pública tão significativa é que é problemático. Então, é a sustentabilidade do futuro que a gente se preocupa. Bom, nessa linha de entendimento que o senhor traça, falando a nível de Brasil, o Mato Grosso do Sul vive um momento diferenciado, né, deputado? É um pouco diferente disso, né? O Mato Grosso do Sul, ele tá, como se fosse assim, um ponto fora da curva. Nós estamos numa situação econômica bem mais favorável que o resto do Brasil. Eu tenho conversado muito com o governador Eduardo Riedel e eu penso que essa forma de governar o Estado, esse modelo de gestão que se estabeleceu aqui, o nosso pilar de crescimento econômico, baseado seja no agro, na agricultura familiar, numa aposta da agricultura, dos produtos agropecuários como um dos pilares, e de outro também a exportação de produtos industrializados, né, essa nova industrialização do Estado, esses dois grandes pilares, fez com que o Mato Grosso do Sul crescesse muito mais do que o resto do Brasil nos últimos 10 anos ou mais. Se você pega, por exemplo, o crescimento que está projetado para o ano de 2025 no Mato Grosso do Sul, estima-se que nós vamos ser ou o primeiro ou o segundo estado que mais vai crescer. Estamos projetando cerca de 4,2% de crescimento do PIB do Mato Grosso do Sul. Nós vamos chegar provavelmente a 200 bilhões de reais produzidos dentro do nosso estado, enquanto o resto do Brasil, todos os economistas, pessoal da Faria Lima, consultorias especializadas, bancos, falam que o Brasil vai crescer 2%. Então, nós estamos crescendo, a nossa projeção de crescimento é o dobro da média nacional. Então, o que tem explicando isso? Agro forte, industrialização muito forte. Três Lagoas é a expressão disso. Acho que se tem uma coisa que o Mato Grosso do Sul tem que se orgulhar é aquilo que foi feito na última década na cidade de Três Lagoas, com essa industrialização, com essa pujança, com esse modelo econômico que nós encontramos e que agora vai se espalhando para o resto do Mato Grosso do Sul, sobretudo nesse chamado o corredor da celulose, o vale da celulose. Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Inocência. Aí também nós estamos falando aí de Bataguaçu com perspectiva de novos investimentos, Brasilândia, Selvíria. Então, toda essa região como um todo, a região do Bolsão como um todo, acho que está indo muito bem com muitos investimentos. Então, isso aí está mostrando a pujança do nosso estado. Se você pega um número, Cláudio, eu fui relator do orçamento desse ano aqui do governo. O orçamento desse ano foi de 26 bilhões e 400 milhões de reais, para o ano de 2025. Eu fui relator. Se você for pegar o orçamento do governo do estado em 2020, há 5 anos atrás, o orçamento era de 15 bilhões de reais. Ou seja, nós crescemos mais de 10 bilhões de reais no nosso orçamento do nosso estado em menos de 5 anos. E por que isso tudo aconteceu? Porque a base econômica do estado cresceu muito. Então, essa pujança faz com que a arrecadação tributária seja maior, o investimento seja maior, o Mato Grosso do Sul pode ter um governo municipalista, e eu tenho participado muito nessas conversas, essas andanças com o governador. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante com a nossa forma de governar aqui do Mato Grosso do Sul. As prioridades não nascem do Parque dos Poderes em direção aos municípios. São os municípios que ditam aquilo que eles querem para o Parque dos Poderes. Inclusive, o governador fez uma rodada com os prefeitos aí, né? Recebendo os prefeitos, vereadores. Foi muito legal isso, né? Muito interessante. Então, isso tudo tá fazendo com que o Mato Grosso do Sul cresça. Esse dia atrás eu estive lá em Água Clara, com a prefeita Gerolina. Impressionante. A Água Clara virou um canteiro de obras. A cidade inteira está em obras. As coisas estão acontecendo.
Três Lagoas também tem a sua pujança, etc. Então, acho que esse é um pouco desse Mato Grosso do Sul que vai bem, vai certo, mas nós temos que manter esse ritmo de crescimento, porque o objetivo não é só crescer o PIB. Na verdade, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer com que esse estado possa ser um estado desenvolvido. Nós queremos as pessoas ganhando bem, nós precisamos erradicar a pobreza extrema. Hoje, a pobreza extrema do Mato Grosso do Sul é 2,7% das pessoas. Aliás, era 2,7%, caiu para 2%, uma redução expressiva. Mas ainda assim é 2%. 2 pessoas a cada 100 vivem na extrema pobreza. Nós temos que erradicar a extrema pobreza. Então é um conjunto, economia de um lado, inclusão social de outro. Então é um conjunto, é um mix de política econômica que nós temos que fazer, que esse Estado precisa fazer e continuar nesse ritmo para a gente chegar a um mundo desenvolvido. Legal, muito bem. Quando é que o senhor visita Três Lagoas? Olha, eu estou planejando no final desse mês dar um giro pelo Bolsão e quero dar uma passada lá em Três Lagoas, muita coisa acontecendo e conectar com as pessoas de lá, né? Perfeito, né? Ver os amigos, fazer novas amizades. Fazer novas amizades, ajudar o nosso prefeito, Cassiano, Isso. Ver a nossa turma lá. E tem muito projeto importante acontecendo para a região de Três Lagoas que nós estamos monitorando. Por exemplo, a 262, nós estamos acompanhando isso, participando dessas discussões junto com o governador Riedel, toda hora fala sobre esse tema. Vai ter esse leilão, tinha um leilão que estava agora para o final do ano passado, ele foi adiado para maio. Maio. Então, um investimento aí de quase 6 bilhões de reais, duplicação em mais de 115 quilômetros, nós estamos falando em terceira faixa, em inúmeros quilômetros também. Então, é a 262, a 267, a 040, que eu acho interessante nessa licitação, que na realidade não é só a 262, porque se fosse só a 262, você não consegue fazer a licitação, porque naturalmente vai pedagiar, o setor privado para entrar e fazer o investimento vai pedagiar. Se você pedagiar apenas uma via e deixar as outras sem, você tem o desvio de tráfego e na realidade aí você inviabiliza economicamente. Então é todo um pacote, é a 262, a 267, a 040 e para que haja um sistema todo de transporte no nosso estado. Então acho que vai ter concessionário privado, nova gestão, mais segurança, acabar com as mortes, diminuir drasticamente a violência no trânsito, né? Tantas mortes de animais, etc. Então, acho que vai dar uma repaginada na 262 e todo esse sistema aí em benefício. E fora isso, a ferrovia, né? Sim. A ferrovia, que durante tanto tempo esse assunto ficou andando de lado, eu tenho insistido tanto que a gente precisa corrigir esse problema, parece-me que agora nós vamos caminhar definitivamente para a repactuação e vai ter investimento novo, pelo menos de Ribas até Três Lagoas, com bitola larga, investimento de mais de 20 milhões de reais por quilômetro, é bastante coisa, e um novo investimento a partir de Três Lagoas, ligando a Aparecida do Taboado, que aí sim, investimento totalmente novo, e de Aparecida vamos ligar na chamada Malha Paulista. Então, é a ferrovia novamente servindo ao estado de Mato Grosso do Sul e a gente chegando até Santos com a linha férrea. Você vê que coisa, as pessoas falam sobre rota bioceânica. É muito importante a gente exportar para o Pacífico, certo? Agora, nós esquecemos do Atlântico, porque nós tínhamos uma ferrovia que ligava até o Porto de Santos, desde 1914. E agora, infelizmente, nós não temos mais, ela está parada, está sucateada. Então, antes de sair para o Pacífico, a gente tem que voltar para o Atlântico. É verdade. Deputado, muito obrigado por senhor ter nos recebido aqui, né? Imagens de Josias Martins, né? Muito obrigado e te aguardo aí em Três Lagoas. Olha, prazer estar aqui com você, com todos os nossos amigos aí de Três Lagoas. Contem com o deputado Pedrociano Neto. Acompanhem a gente no nosso Instagram, no nosso Facebook. O Instagram é o Pedrociano Neto, tudo junto. E no Facebook, Pedro Pedrociano Neto. Aí vocês vão acompanhar um pouco mais do dia a dia, das bandeiras, das lutas do deputado. E pode contar conosco aí para o desenvolvimento da nossa querida Três Lagoas. 11h27. Está aí então o Cláudio César, lá na capital, no gabinete do deputado estadual Pedro Pedrociano Neto, falando a respeito aí, né, dos trabalhos do Legislativo e o que vem por aí em relação àquilo que vem sendo proposto para o Mato Grosso do Sul e também para Três Lagoas. Vamos para o intervalo? A gente volta. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já.
tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta terça-feira. Agora são 11h30. Hoje, que já é dia 18 de fevereiro, né? Daqui uns dias o mês já se encerra. Fevereiro aí passando bem rapidamente. Vamos dar sequência aqui, né, Henrique, com as nossas notícias. Já abordamos vários assuntos, mas ainda ficaremos juntos até meio-dia. 11h31, aqui a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, finalizou a obra de recapeamento em todas as ruas do bairro Jupiá, totalizando 21.101 metros quadrados de vias restauradas, com recursos próprios do município. A obra foi realizada pela empresa Concrenave Concreto Usinado Naviraí LTDA, contratada por meio de licitação. O investimento inicial foi de R$1.900.000 e a execução teve um prazo de 270 dias. Antes do início do recapeamento, foi necessária a poda de árvores para garantir a passagem das máquinas. Procedimento necessário na maioria dos casos de pavimentação ou recapeamento. Muito bom, né? A gente sabe que pavimentação é importante. Iluminação pública é outro ponto que precisa melhorar, e a gente espera que melhore, porque é complicada a questão da iluminação pública em Três Lagoas, né? A gente espera que haja melhoria ao longo do ano. Exatamente, Henrique. A gente sabe que alguns pontos são bem escuros. Existe, né, já esse projeto aí da iluminação de LED. A gente está aguardando, né, acompanhando para saber quando se tornará realidade. Imagina, quando isso acontecer, a gente sabe que é um investimento altíssimo, mas também a cidade vai ficar incrível, né? É o que a gente espera que aconteça. Vamos cobrar, né, do poder público. 11h32, também seguindo com as informações sobre os acontecimentos, né, no último domingo, o prefeito Dr. Cassiano Maia, através da Sejuvel, inaugurou o campo de futebol do Bela Vista da Lagoa, com diversas atividades de lazer para aquela comunidade. A obra é uma compensação mitigatória da empresa Tecol e representa mais uma opção de lazer e esporte para os moradores da região, com a entrega do campo de futebol e vestiários, que estarão disponíveis para uso da população. Durante o evento de inauguração, diversas atividades recreativas e esportivas foram oferecidas para crianças e também para os adultos, incluindo festival de futebol infantil, carrinho de pipoca,
carrinho de algodão doce, brinquedos infláveis, atividades recreativas, jogos de mesa e outras atrações para toda a família. O prefeito aproveitou da festança e realizou em parceria com a SEMEA, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio, aliás, o plantio de árvores no local, reforçando o compromisso com o meio ambiente e qualidade de vida da população. Muito bem. Árvores, que a gente precisa de árvores, né? Muitas árvores, ter uma cidade arborizada é o que a gente espera nos próximos anos, porque a árvore não é passe de mágica, né? São anos e anos e anos para que ela possa se desenvolver e se tornar frondosa, com uma bela de uma sombra. Então tem que, mais que plantar árvore, tem que cuidar para que ela consiga crescer saudável, né? Então esse é um problema e um empecilho que a administração pública encontra. Planta árvore em muitos locais e aí vai lá, vandalizam, como ela está pequenininha, indefesa, vão lá, quebram um pedaço do galinho, arrancam um pouco de folha que está soltando, e aí fica difícil crescer, né? Exatamente, Henrique. Vamos cuidar, né? Para que no futuro a nova geração consiga ter uma cidade aí mais arborizada e mais fresquinha, consequentemente. Agora são 11h34. Hoje teve sessão da Câmara, né, Henrique? É isso, vários assuntos foram debatidos e o ponto alto foi a presença dos moradores do Cinturão Verde lá. Tava a casa cheia, viu? Onde vai acontecer uma audiência pública e a gente vai começar trazendo a Maria Diogo, enquanto o André prepara pra gente, a Maria Diogo que é a autora aí do projeto, onde a audiência pública vai discutir não só a agricultura familiar, a regularização fundiária e também a questão das ocupações em Três Lagoas. Vai vir gente aí do estado para discutir esse assunto aqui em Três Lagoas, porque eles querem que esse debate ele seja visto e que esse pessoal possa se regularizar, né? Principalmente o pessoal do Cinturão Verde. Então... Isso é muito bacana, um tema muito atual, né, que deve ser discutido, a questão da agricultura familiar. A gente sabe, né, muitas famílias vivem desse negócio, né, eles plantam, eles colhem e vendem, e ter esse suporte para conseguir oferecer um produto, assim, com mais qualidade, ter mais autonomia, isso é muito importante, é um tema bastante atual. É isso, vamos acompanhar, 11h35. Sessão da Câmara Municipal na manhã dessa terça-feira, ao lado da vereadora Maria Diogo, para falar a respeito do movimento, né? Hoje muita gente compareceu à sessão porque tem audiência pública vindo pela frente, provocada pela vereadora, para tratar de agricultura familiar, para tratar aí de outros assuntos, do pessoal que está em alguns locais ocupados e também, obviamente, da agricultura familiar em si. O Cinturão Verde, o pessoal esteve por aqui. Bom, vereador, importante discussão, já que esse pessoal está precisando de ajuda para que, obviamente, eles possam produzir e ter condições de estar vendendo seus produtos para o governo municipal, para o governo estadual, enfim, para o comércio de Três Lagoas, a audiência que vai vir por aí e que é super importante, né? Bom dia. Bom dia. Hoje nós passamos 2 requerimentos importantes. Um dos nossos requerimentos é justamente essa audiência pública que vai tratar dos desafios e perspectivas da agricultura familiar e a regularização fundiária das ocupações e assentamentos, né? Essa é uma demanda que a gente trouxe para a gente no nosso mandato, né? Desde o final do ano passado, mesmo antes de ser diplomada, a gente já estava tratando um pouco sobre isso aí e nós vamos estar trazendo no dia 27 de março uma bancada robusta para Três Lagoas, que é o deputado estadual Zeca do PT, o Paulinho do INCRA, a Marina do MDA, o Thiago Botelho do SPU. Vamos convidar a secretária Mariana Amaral. E o que a gente quer de fato é a regularização fundiária do Cinturão Verde para aqueles e aquelas que produzem, para aqueles que terão direito ao fomento da agricultura familiar. Já são 35 famílias cadastradas no CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, e essas 35 pessoas precisam ter esse recurso da agricultura familiar para que, de fato, eles possam trabalhar, produzir e estar dispondo isso, inclusive, para as nossas unidades de ensino aqui de Três Lagoas. Bom, assunto importante que vai ser debatido. As ocupações, o que pode ser feito para entender essa situação? Qual que é o pensamento da vereadora e das pessoas que estão ao seu entorno a respeito? No caso da ocupação São João, nós já tivemos uma reunião com o Thiago Botelho, que é superintendente da União. E a nossa intenção, de fato, é fazer com que sejam construídos casas, programas habitacionais, para fazer
ou naquele local onde eles já estão ocupando, ou em outras áreas, porque o governo federal tem áreas da União aqui em Três Lagoas e o superintendente da União diz que está disposto, inclusive, a doar essas áreas para que acabe, de fato, a ocupação São João e para que, de fato, a gente consiga constituir um programa habitacional para essas pessoas que vivem à margem, à mercê da vulnerabilidade e da miserabilidade. Bom, discussões importantes que virão pela frente e os seus requerimentos tiveram mais força também aqui na Câmara Municipal na manhã de hoje? Sim, nós tivemos 3 requerimentos, né? Um falando sobre a iluminação pública do Jupiá. Você sabe que o Jupiá acabou de ser recapeado, isso é uma excelente notícia, mas não basta o recapeamento, é preciso que haja iluminação pública. O nosso pedido é para que o prefeito, o secretário de infraestrutura, para que eles deem um olhar especial ao Jupiá e que coloquem iluminação lá para os moradores e adjacências. E, além disso, 2 indicações para a questão, uma para a questão de mão única na rua Marcílio Dias e outra para fazer um ponto, né, de transporte escolar naquela lateral da escola Fernando Correia, né? Que eu não sei se você lembra que antigamente lá era um ponto de ônibus, mas precisa fazer uma cobertura. Isso atenderia não só os alunos, mas atenderia a população daquela região. Mas eu acho que o mais importante para a gente dizer para você aqui é o nosso requerimento que passou também da audiência pública que vai tratar o tema da violência contra as mulheres em Três Lagoas e o feminicídio. Então, desde já, nós queremos convocar as mulheres, queremos convocar a população para participar conosco desse importante debate, que é um debate, a audiência pública não tem só, não é um instrumento só de debate, mas é um instrumento de deliberação. A gente vai tentar encaminhar algumas políticas aqui para Três Lagoas, para os órgãos competentes. Bom, tudo isso provocado pelo feminicídio da jornalista Vanessa Ricardi, mas que no ano de 2024 foram 30 mulheres que foram mortas pelos seus companheiros e que obviamente é um número muito elevado, né? Vai ter mudanças pelo que o governador Eduardo Riedel já disse, inclusive ontem no Roda Viva. Agora, a gente sabe que é uma situação que vai provocar muito mais, não só a nível de Estado, mas aqui em Três Lagoas o debate nosso precisa acontecer, não só na Assembleia para o Mato Grosso do Sul, mas para a gente aqui em Três Lagoas, né, vereadora? Sim, Vanessa Ricardi, ela era aqui de Três Lagoas. A gente sabe que Mato Grosso do Sul é o 3º maior estado com índice de feminicídio e violência contra a mulher. Três Lagoas também ocupa o 3º no cenário do Mato Grosso do Sul. E o que a gente espera, na verdade, dessas reuniões que aconteceram a nível estadual é que políticas públicas de fato saiam e os protocolos sejam aperfeiçoados. Porque pelos áudios da Vanessa ficou bem claro que o atendimento não foi um atendimento justo para o fato que tinha ocorrido com ela, né? Eu acho que o fato dos amigos terem colocado aqueles áudios nas redes sociais, isso é um elemento que faz com que a gente trave uma discussão ainda maior acerca desses ajustes que a gente precisa na Lei Maria da Penha e os protocolos de recebimento dessas pessoas que sofrem violência contra a mulher. Tem que ter um banco de dados expediu medida protetiva, vai para um site onde a pessoa está lá, né? Infelizmente, tem que saber com quem se relaciona, né? Ela tinha conhecimento, uma pessoa que sabia muito o que acontecia e não sabia que o cara era agressor, tinha passagens por isso, violência doméstica. A lei tem que mudar de alguma maneira, né? Sim, eu acho que por isso o deputado estadual Pedro Kemper apresentou ontem um projeto-lei aperfeiçoando também a questão dos aplicativos e esse acesso, que é o acesso que as mulheres podem ter desses homens, né? Esses agressores que vivem para violentar, espancar mulheres fisicamente, moralmente, emocionalmente, enfim. Não é fácil. Parabéns pelas indicações e requerimentos. Tá, muito obrigado. É isso, a Câmara Municipal, a segunda sessão ordinária, na manhã de hoje, e que os vereadores estão debatendo assuntos importantes. Com imagens de Lucas Dias, Henrique Ferreira, por Grupo Difusora de Comunicação. Muito bem, agora são 11h42 e nós vamos dar sequência aqui aos desdobramentos da sessão da Câmara. O Henrique também falou com Antônio Luiz, que representa ali o Cinturão Verde. Confira. Segunda sessão ordinária da Câmara Municipal na manhã desta terça-feira e casa cheia. O pessoal do Cinturão Verde em peso, onde foi discutido e aprovado uma audiência pública que vai acontecer em março para tratar de agricultura familiar, regularização fundiária, dentre outros assuntos.
ligados a esse setor. A gente está ao lado do Antônio Luiz Teixeira, que é o representante do Cinturão Verde. Antônio, qual que é a situação hoje de vocês lá do Cinturão Verde? Qual que é a importância dessa audiência pública acontecer? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, né, da rádio aí. Dizer que hoje a nossa situação lá no Cinturão Verde está meio complicada perante a gestão passada, que não houve muito diálogo, né. Agora, graças a Deus, a gente está enxergando uma luz, né, no fim do túnel, né, com a conversa com o novo poder público, com a Câmara que aqui está, né, nos diálogos, e estamos, graças a Deus, evoluindo, né, no que a gente pensa, no que a gente precisa, nos fomentos, né, da nossa agricultura familiar do Cinturão Verde, né, para que a gente possa também escoar os nossos produtos que nós produzimos. Essa é a nossa briga, essa é a nossa requerimento perante ao nosso Poder Legislativo e Judiciário, né, onde nós estávamos sendo muito penalizados, né, em alguns anos atrás aí, por alguma lei que foi aprovada, né, lá na época do Covid, no final do ano, né, onde morria 2.000 pessoas, né, como Covid, ser aprovado no final de ano, na última sessão, na Câmara. Então, prejudicou toda a nossa comunidade, prejudicou tudo e vem prejudicando. Nós não conseguimos participar do PENAI para poder fornecer produto para as escolas, para os órgãos públicos, entendeu? Nós não podemos pegar verba do governo federal, do ProUni, do PRONAF, você entendeu? Por conta de documentações que a gente não tem, legalidade em cima do lote, em cima do que a gente está. Então a nossa luta é essa, é o que nós queremos ter, dignidade para todo mundo plantar, para todo mundo poder tirar o seu suor de lá e poder fazer com o seu dinheiro investimentos em cima do que vive. Antônio, o que é produzido, para quem está acompanhando a gente, sabe que o Cinturão Verde está lá, tem muita gente que trabalha, que tira aí do que produz o seu sustento diário. O que é produzido para o pessoal que está acompanhando a gente ter noção? Hoje nós temos produção de hortaliças, né, legumes, frutas, né? Nós temos plantações de morangos lá dentro. Nós temos lá dentro do Cinturão Verde hoje produtores de peixes, temos pisciculturas, né, com qualidade de tilápia, pacu, tambaqui, panga. Entendeu? A gente tem tudo dentro do Cinturão Verde para fornecer para a comunidade. E com o poder público nos ajudando e nos liberando o que a gente precisa, que é a dignidade do nosso contrato, para a gente poder ter a inscrição estadual, que é o que nós não temos, para poder gerar nota, para poder dar nota para o nosso comércio, para poder comprar, porque o comércio hoje não compra sem nota. E chegar, você tem nota para poder dar? Não temos, entendeu? Então a gente precisa da regularização, para a gente poder escoar o nosso produto. Entendeu? Hoje nós não temos também só a hortaliça, só o peixe, só os legumes, só as frutas. Não. Hoje a gente tem lá pessoas que trabalham com banana chips, entendeu? Industrializada, certo? Nós podemos ter lá, tem plantações de mandiocas e também podemos industrializar com a farinha de mandioca, com a mandioca industrializada para vender no mercado, entendeu? O peixe, tem vários projetos de pessoas lá que estão tentando aderir aos peixes, mas precisa de incentivo para poder colocar lá dentro, entendeu? Para poder fornecer o filé de tilápia, a poça de tilápia, para poder fornecer o peixe, até possível para merenda escolar, se botar no prato do aluno que aqui está, para a população. Bom, então essa audiência pública, dia 27 de março, vai ser de grande valia e vocês estarão aqui juntamente com todos os interessados para que resolva de uma vez por todas essa situação. É isso, né? Com a graça de Deus, com essa audiência pública, a gente vai sair daqui com o norte e quase com 80% da nossa situação praticamente resolvida, porque agora nós estamos tendo e estamos conseguindo diálogo para poder progredir. 11h47, é isso, discussões importantes, audiência pública, casa cheia, com certeza, e aí vamos acompanhar também os desdobramentos aí do pessoal do Cinturão Verde que quer se regularizar para poder vender os seus produtos, né? Porque senão não tem condições. 11h47, intervalo e daqui a pouco a gente continua. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já.
tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524 6000. WhatsApp Bigcom 99190 4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta terça-feira. Agora são 11 horas e 50 minutos. Seguimos até meio-dia aqui no nosso programa. Eu, Gisele Mendes, e o Henrique Ferian. Vamos falar novamente, Henrique, sobre esse caso, né, que chama atenção, repercute. A gente está acompanhando, que é o do assassinato da Vanessa Ricardi. Olha só, o governador do estado, Eduardo Riedel, revelou que acontece nesta terça-feira uma reunião entre o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e a delegada responsável pelo atendimento, a Vanessa Ricardi, de 42 anos, morta pelo ex-noivo no dia 12 de fevereiro, pouco após revelar ter sido negligenciada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A informação foi divulgada pelo chefe do executivo durante entrevista no Roda Viva, onde Riedel foi questionado sobre as medidas tomadas pelo Estado e sobre o afastamento da delegada, que, segundo Vanessa, teria a tratado de forma fria, seca e a interrompido durante suas falas. O governador defendeu que o caso está sendo investigado e que o Estado não tem elementos para afastar a delegada. Por isso, ela segue atuando normalmente na delegacia. Ela não foi afastada, mas são 2 delegadas. Tem outras delegadas trabalhando no caso. Ela está lá, cumpria plantão, então não está afastada. Tem reunião com toda a equipe, disse Riedel, durante a entrevista concedida na noite de ontem, 17 de fevereiro. Questionado sobre a culpabilização da delegada que atendeu o caso, Riedel respondeu que é preciso ter cuidado no pré-julgamento e que a falha foi também do Estado. Eu não estou falando que ela cometeu um erro, eu digo que nós falhamos enquanto instituição, governo e sociedade. Eu não sei aonde está o erro e por isso está sendo investigado. É importante a gente não pré-julgar um caso sem a gente compreender, disse o governador. Riedel também menciona que o tempo de expedição da medida protetiva foi rápida, mas não anulou o fato de que o que aconteceu com Vanessa não pode voltar a se repetir. Foi em um tempo muito rápido, até para a média, mas infelizmente ocorreu o que ocorreu. Nós temos que apurar. Eu não estou dizendo que foi a delegada do caso que falhou, o sistema falhou. É isso que a gente está olhando, frisou. Durante toda a entrevista, Riedel reiterou que as falhas precisam ser corrigidas e vão além do Executivo, se estendendo ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e à Segurança Pública, pilares que sustentam a Casa da Mulher Brasileira.
E ele continua, a Casa da Mulher Brasileira é uma reunião dessas instituições, justamente para ser uma acolhida às mulheres em situação de violência ou agressão. É claro que houve uma falha, a gente não pode achar que a pessoa vai à Casa da Mulher Brasileira, tem uma denúncia, uma fala, volta para casa e acontece o que aconteceu. E dizer que não tem falha, segundo o governador. Agora, o governador busca compreender o ocorrido e abrir investigação para apurar os fatos, definir as responsabilidades e, acima de tudo, buscar um caminho de correção que não está exclusivamente na mão do executivo. E esses casos seguem desdobrando, porque lá em Campo Grande, o policial que expôs a falha no sistema de proteção às mulheres foi removido pela Polícia Militar. Lá na Assembleia Legislativa, que está tendo lá, né, a sua sessão, também o pessoal está debruçado sobre esse tema. O presidente da casa, o deputado Gerson Claro, e também os outros deputados estão convocando autoridades para cobrar ações de proteção às mulheres. O deputado Pedro Kemp também está debruçado em cima desse assunto, justamente para que possa acontecer aquilo que a gente espera, né? A facilitação ao acesso de mulheres a antecedentes criminais e agressores. Então, a gente espera que a morte da Vanessa não tenha sido em vão, né? As coisas mudem, porque tem que mudar, não tem jeito, tem que mudar. As coisas precisam mudar porque não dá mais para os homens acharem que podem agredir da maneira que quiserem as mulheres e não vai dar nada, né? Não pode mais. A gente vai continuar nesse assunto, né, Gisele? Porque é um assunto que tem que ser acompanhado de perto e as repercussões, porque violência contra a mulher não é um caso isolado de Campo Grande, um feminicídio não é um caso isolado de Campo Grande, acontece em todo o Mato Grosso do Sul. Exatamente, Henrique. E graças ao áudio, né, dela, que foi exposto nas redes sociais, que isso tudo está acontecendo. Eu acredito que se não tivesse esse áudio, esse depoimento dela tão forte, quem ouviu sabe o quanto é forte o que ela falou para uma amiga. Caso não tivesse aí rodando pelas redes sociais, talvez seria um caso que já estaria na gaveta. É isso. E o deputado, ele foi muito assertivo, porque ele fez buscas em outras regiões do Brasil e viu que São Paulo, Acre, Paraíba e Minas Gerais tem modernização na pesquisa de antecedentes criminais, que já foi implementado, inclusive. Então, pode ser não. Vai ter lei e vai entrar em vigor aqui no Mato Grosso do Sul para que esses homens, eles tenham um cadastro, né? Tenham lá a ficha nesse site, nesse aplicativo, para que todo mundo tenha acesso, principalmente as mulheres vítimas que de repente vão se relacionar com alguma pessoa, né, e que vão saber a vida dela, né, se não está lá nesse cadastro. Exatamente, importantíssimo. A gente precisa sim desse cadastro. Seria um caminho aí para que as mulheres consigam se antecipar, né? Antes de cair aí na lábia desses criminosos, que geralmente, né, Henrique, eles têm toda a lábia, conseguem envolver, são pessoas, na maioria das vezes, manipuladoras. Por isso que acabam fazendo vítimas aí à torta e à direito. E é isso, e lá na Assembleia Legislativa hoje, a nossa equipe está lá e a gente vai ter material amanhã sobre esse assunto do feminicídio da Vanessa Ricarte e também sobre outro caso que repercute no estado e até no Brasil e principalmente em Campo Grande, de uma professora trans que na volta às aulas lá da rede municipal de Campo Grande recebeu os alunos vestida de Barbie, né? Então isso repercutiu muito mal. Semana passada teve deputado, né, falando um monte de coisa contra, enfim, e tem movimento lá, tem gente lá na Assembleia Legislativa com faixas e cartazes repudiando a fala de alguns deputados. E aí a gente vai trazer essas informações amanhã dentro da nossa programação de jornalismo. Exatamente, Henrique. Toda a nossa equipe, né, correndo atrás aí da notícia para manter vocês atualizados e bem informados. Agora são 11h56 e chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Tribuna Livre. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Ótima tarde, até amanhã. Até amanhã, Henrique. Valeu, Gisele. Obrigado a você que ficou com a gente. O oferecimento da Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Brasil Grill Restaurante. Ótima tarde para você e a gente se fala amanhã a partir das 11h.